Iniciamos mais um PGR Cast no nosso terceiro episódio. E que episódio, hein, meu querido irmão galáctico Maia? Eu e o meu irmão Maia, um novo canal de conteúdo de relevância para o nosso mercado e para todos os nossos ouvintes e amigos, parceiros de trabalho. Hoje nós temos um convidado pesado, convidado muito especial, com dois temas interessantíssimos, com conteúdo realmente de relevância, que vai gerar um debate e um bate-papo muito legal. Dr. Adalto Betivenha Filho, membro da Câmara de Arbitragem, Transporte e Cargas, né? Esse é um dos temas que nós vamos tratar hoje. E a nova lei 14599, tão discutida e tão debatida. Essa eu vou assistir de camarote, porque nós temos dois especialistas, um do meio transportador e o outro do meio embarcador, então essa eu vou assistir de camarote, né? O debate dos nossos participantes. Enfim, meu querido irmão Galáctico Maia, suas considerações iniciais e a sua apresentação oficial do nosso convidado especial de hoje. Anor, que prazer estar mais um episódio aqui com você, meu irmão. Sabe que eu te amo, um cara que a vida me deu de presente como irmão, e que bom a gente estar mais um episódio. Mas, mais importante do que Anor Júnior, é você, querido espectador que está do outro lado da telinha e por meio dos nossos canais de mídia, de áudio, como Spotify, porque agora, se vocês não sabem, Anor, você está sabendo? O PGRcast agora tá no Spotify. Top. A gente tá ficando chique pra caramba, pessoal. E você que não tem tempo para assistir pelo YouTube, que é a principal plataforma de divulgação do nosso programa, certamente você vai ter tempo durante o seu deslocamento veicular, colocar o nosso PGRcast no seu celular ou no rádio do seu carro e sintonizando lá no nosso canal do Spotify, você vai ouvindo certamente conteúdos, insights riquíssimos para que você possa ir fazendo o seu trajeto ser muito mais relevante no seu dia a dia. E aí, com isso, eu gostaria de iniciar a minha fala te cumprimentando com bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe, né, Alô, que hora que o pessoal vai estar assistindo, e já saudar com a minha melhor continência, doutor Adalto, uma honra tê-lo aqui conosco, um prazer inenarrável poder ter a ilustre presença do senhor na bancada do PGRcast. Para nós é um motivo de muita honra, muito orgulho poder ter uma figura de tamanha relevância para o mercado como a figura do senhor, doutor. Muito obrigado pela presença e venho já com os avisos, pessoal. Não deixe de se inscrever. Olha aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Olha lá. Tá aqui, ó, piscando para você inscrever-se. Clica aí, pessoal. Não vai cair o dedo, não. Clica aí em inscrever-se. Do lado tem uma sineta, aciona ela para que você possa ser o primeiro a ser comunicado das novidades do PGRcast. Além disso, do lado aqui, ó, mais para cá, você vai ver que tem um dedinho assim, ó, um joinha. Clica lá, porque na hora que você clicar o joinha, você vai falar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e você vai falar para o Dr. Adalto que você está feliz com a presença dele aqui. E o melhor, deixe seus comentários sobre esse episódio. Nós ficaremos muito felizes e gratos de poder ler suas observações e suas ponderações. E se você tiver algum questionamento, deixe lá que depois a gente encaminha para o Dr. Adalto responder com muito carinho para você. E olha que legal hoje, pessoal. O tema hoje está da ponta da orelha, né, Anor? Tá daqui. Gente, vamos falar de dois temas super importantes para o pessoal que cuida do C-Level e da parte estratégica de qualquer companhia. Camarada, falar de arbitragem jurídica é de uma importância substancial, por conta de tudo que a gente vai abarcar hoje no nosso debate aqui, e sobre a 14599, que é uma lei extremamente que está latente ainda, muito embora já tenha passado aí mais de um semestre do lançamento dela, mas é uma coisa que ainda gera debate, dúvidas, e o doutor Adalto hoje vai com muita propriedade trazer grandes insights aqui para nós hoje da audiência. Então, pessoal, eu não vou me estender muito, faça aí essa situação de se inscrever, curtir, comentar, compartilhe essa live com seus amigos. E se eu fosse você, eu ainda fazia mais. Eu ligava para os seus amigos e falando, pessoal, mais outro episódio do PGRcast está entrando no ar. E, meu amigo, não se abstenha de fazer isso, porque você não é um cara egoísta. Conteúdo de relevância
tem que ser compartilhado. Amor, não vou me estender muito não, porque hoje eu quero comer sabedoria, cara. Eu pensei que tu ia ficar falando o programa todo. Imagina, sério? Ah, lógico. Ficou 15 minutos fazendo. Vergonha agora. Não, o homem gosta de uma latinha, doutor Paz. Vamos lá. Doutor Adalto Benjamin Filho. A gente tem como característica do nosso programa sempre iniciarmos o nosso bate-papo conhecendo o nosso convidado. Quem é o doutor Adalto? Como que o doutor Adalto chegou nessa cadeira hoje, né? A história de vida do doutor Adalto. Eu acho que é muito importante para nós contextualizar e saber da autoridade e da história de cada um. Acho que isso é de relevância imprescindível. Quem é o doutor Adalto? Bom, primeiramente, Arnaud, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com você. Ganhei um amigo, Maia, que eu fiquei batendo um papo com ele aqui. Aprendi muito com ele nesse pouco tempo. Então, na realidade, nós vamos trocar ideias, conversar sobre um tema importante, como vocês destacaram, que é a questão do seguro no transporte rodoviário de carga, que tem muito a ver, acho, com o serviço que a PGRcast está prestando hoje aqui, e falar um pouco também sobre a arbitragem. No meu caso específico, me apresentando rapidamente, eu estou há 32 anos assessorando uma entidade de classe, que é o CETSESP, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas. Lá fiz de tudo, eu entrei na área jurídica de lá, fui diretor executivo até 2020, e depois veio a pandemia, e de uns 2 anos para cá, hoje eu só assessoro lá, e tenho o meu escritório de advocacia, a BF Advocacia, e a questão da arbitragem ela surgiu porque depois que eu fiz a universidade, eu me formei na São Francisco, fiz pós-graduação, eu fiz mestrado e doutorado em Portugal, em Lisboa. E lá ficava num hotel que é quase uma moradia, porque você vai fazer universidade, para você ficar muito tempo lá. E de frente da universidade, eu ia a pé, de frente do hotel, eu ia a pé para a escola, tinha lá uma câmara de arbitragem. Aí um dia invoquei, entrei lá para ver como é que funcionava. Aí reparei que não só em Portugal, mas na Europa como toda, as demandas judiciais só vão para o Poder Judiciário quando a demanda realmente é muito complexa, muito insolúvel. Ela, inclusive, imposto. Eu ficava feliz de verificar, porque estão resolvendo rapidamente. Bom, não que eu não soubesse que não existia essa lei no Brasil, mas eu falei, você está funcionando na Europa, em Portugal, inclusive, né? Inclusive, a minha tese de mestrado e do doutorado teve a ver com arbitragem. E, na época, quando eu estava lá em Portugal, estava assumindo no CETSESP como presidente o Taiguara, né? Que, aliás, foi um dos patronos da Câmara de Arbitragem. Ele foi o primeiro presidente a meu convite. E ele jovem, né? Falei, isso aqui vai pegar bem, porque realmente nós vamos falar sobre isso no transcorrer. Quando você fala de arbitragem, ainda para muita gente, até meus colegas advogados ficam um pouco assustados, o que é isso? E a arbitragem nada mais é do que uma justiça privada, né? Tem uma lei de 1996, né? Aqui no Brasil, aliás, agora não é mais Câmara. Eu estou chamando de Câmara porque ainda não mudei no cartório, mas há um tribunal de justiça de arbitragem. Então, e o Taiguara adorou na época. Falou, Taiguara, vamos ajudar as empresas a resolver os problemas de vínculo empregatício com motorista autônomo, que era muito problemático, questão securitária, questão de frete. Então, nós lançamos a Câmara de Arbitragem. Lamentavelmente, veio o período da Covid, o mundo parou naquele período, mas nós retomamos ela. Inclusive, você faz parte lá, logo vamos ver se a gente envolve o Maia também. Opa, vamos pensar. Vamos pensar. E aí, gradativamente, a gente começou. Então, está falando, esse mês mesmo do mês, embora eu tivesse afastado por uma questão de saúde, teve 2 audiências, inclusive, que a gente realizou na Câmara de Arbitragem. É isso. Então, eu tenho essa formação acadêmica, dou aula desde 1994. Sou advogado do CETSESP, né? Continuo lá, agora o CETSESP é mais um cliente meu, e advogo para várias transportadoras e ministro cursos de palestra. Né? E ganhei um relativo nome na área exatamente porque esse mundo da logística, eu estou desde dezembro de 1991 atuando, então, e muita coisa que hoje tem, modéstia à parte, a gente ajudou a construir no setor. Grosso modo é isso. Muito bom. Uma das, como o doutor comentou, eu fui convidado a fazer parte da Câmara de Arbitragem, e uma das coisas que mais chamou a atenção
mais do que a velocidade, mais do que vamos dizer assim, a praticidade do processo, foi a parte técnica, né? Eu fui convidado pela parte técnica, por ter conhecimento técnico de um determinado assunto. Isso eu acho mais importante, porque a decisão é feita tecnicamente, lógico, em cima de um embasamento jurídico, né? Tem que ter um embasamento jurídico, mas é uma decisão técnica, não é uma decisão de eu acho que é assim, então vou embasar juridicamente e tomar essa decisão. Então isso foi o que mais me chamou a atenção. Acho que a chance de uma injustiça é muito menor, né? Fora, isso foi o que mais me chamou. Quais os tipos de litígio que a Câmara de Arbitragem pode trabalhar, doutor? Não, mas o que você falou agora é muito importante, porque o pessoal olha para a Câmara de Arbitragem, tem que ser juiz, tem que ter formação no direito. Não, senhor. A Câmara de Arbitragem, ela pode ter juízes, né? Que a gente chama de árbitros, que é especializado numa determinada área, como a sua, por exemplo, de logística ou técnica, o próprio Maia, que tem um vasto conhecimento na área de segurança, de logística, de combate ao roubo de carga. Você tem lá uma demanda que pode ser o árbitro, não precisa ser advogado, mas tem a questão do direito. Isso que é bacana na lei da arbitragem. A lei da arbitragem, Arnon, ela permite que seja uma arbitragem de lei ou de equidade, que é o que você chamou de justiça. Claro que eu tenho duas pessoas na Câmara, daqui a pouco, agora em março, o sistema nosso vai ser o seguinte: entrou o processo, vai sempre cair na mão do próximo que tiver na lista ali como árbitro, cadastrado. Aí caiu na mão do Arnaud, imaginando, Arnaud, mostra, eu não sou advogado, não precisa ser advogado, você pode abrir mão. Mas se a matéria se adequa ao seu conhecimento sim, técnico, isso que eu achei interessante. Né, você pode ser o árbitro. Sim. A estrutura, primeiro, a gente sempre faz uma audiência de conciliação, de mediação. Mediação, eu sei que os telespectadores sabem, é quando você faz as próprias partes chegar no acordo, é o melhor que há. Tem uma técnica para isso. Depois você tem a conciliação. A conciliação, aí o árbitro tem que intervir mais, tem que fazer as partes se movimentarem. Se não deu certo, aí vai para julgamento, que inclusive ocorre, tem sala de audiência, o terceiro andar lá do prédio, ali na rua Orlando Monteiro, nós temos uma sala de audiência ali, com oitiva de testemunha, já aconteceu, inclusive. Só que ele é uma coisa mais célere, mais rápida, um processo mais complexo, no máximo de 6 meses a 1 ano. Né? E quais são as matérias? Querido Arnaud, qualquer litígio, desde que as partes possam se disponibilizar daquele litígio, pode ser levado para a Câmara. Há um ponto polêmico que o pessoal fala, mas até matéria de direito do trabalho, Adalto, eu sei que o querido Maia sabe, você também, Arnaud, que a CLT ela é protecionista, ela foi criada assim em 1943, e nem sempre o direito que está ali é disponível. Porém, houve uma mudança na reforma trabalhista que, se o salário da pessoa for 2 vezes o salário do teto da Previdência Social, o que daria hoje, estou arredondando, uns 15 mil e pouquinho, você pode. Boa parte dos litígios que nós julgamos, a maioria deu acordo, foi de executivos de empresas, que resolveu o problema que eles tinham aos salários, aquela demanda não foi tudo resolvida lá. E o resto, securitária, todo dano, frete, um contrato que teve com a seguradora, com o fornecedor, tudo você pode levar para a Câmara. Né? A única coisa é que você tem que aderir a essa Câmara e lá ser tratada a matéria. E repito, aquilo que você destacou bem no início da sua pergunta. Geralmente, o julgador é uma pessoa especializada naquela área, né? Específica que você vai estar fazendo. Daqui a um tempo, aí que a gente não chegou nesse nível. Vai ter um doutor Ailton, que o amigo conhece, ele tem uma ideia na Câmara de a gente fazer por especialidade. Aí, muitas vezes, não vai ser advogado que tenha formação em direito, como é o meu caso. Pode ser uma pessoa que seja técnica, que terá mais condições de arbitrar. O que nós vamos só fazer para validar é o cuidado na redação. E aí vai ter o apoio dos funcionários da Câmara. Como é feita essa aderência? Você pode fazer de 2 maneiras. Colocar já no contrato. Aliás, eu estava até brincando aqui com o Maio, mas vai fazer um evento aí em breve, me dá um espaço lá, porque é simples, não tem custo, não tem nada. No contrato que você vai fazer de gerenciamento de risco, ou com uma seguradora, ou com um motorista autônomo, ou até com os executivos da empresa, é o seguinte: no caso de
haver dúvidas ou algum litígio, será resolvido pela Câmara de Arbitragem do Transporte. É aquela última Marítim. cláusula lá de qualquer contrato que Isso. especifica qual fórum que vai ser discutido. Seria aquela mesma cláusula. E é obrigatório ir para a Câmara, se a parte resolver não ir, não é obrigatório. Mas se colocar ali, Uhum. para não ir para a Câmara, tem que os dois discordarem. Se um concordar, que tem que ir para a Câmara, aí vai para a Câmara. Entendi. Então, o litígio vai ser resolvido lá. Então, é essa aderência. Se não tiver em contrato, os dois precisam concordar. Não. Se tiver em contrato, Fica até mais já está tarde. resolvido. Está resolvido. Se não Mas- tiver, os dois precisam concordar. Mas vamos imaginar que os dois resolvam. Olha, embora a gente pôs no contrato, a gente não quer fazer na Câmara. Uhum. Então, vai dizer que tem essa liberdade. Sim. Não tem problema, porque é um compromisso. O compromisso quebrou, paciência. Agora, se um falar, não, eu quero que vá para a Câmara, aí tem Aí que ir. tem. Aí não tem jeito, mesmo quando não concorde, né? E vai para a Câmara. Na Câmara tem um regulamento, que a gente chama termo de compromisso arbitral. Para ele saber como é que é definido o árbitro, quais são as regras, né? O custo, porque geralmente você tem o custo da Câmara. Então ele assina aquilo e começa o procedimento arbitral. Falando em contratos vigentes, né, que ainda não tem lá essa cláusula com relação à arbitral. Nesse caso de contrato vigente, aí os dois precisam concordar de ir para a Câmara. Esse é o questionamento. Exato. Vamos imaginar que, eu entendi, Arnaud, que tem lá um contrato, tem lá uma relação comercial, né, entre uma pessoa e outra, e eles resolvem, não, eu quero usar a Câmara, eu não quero ir para o Poder Judiciário. Eles assinam um termo de compromisso arbitral, não precisa ter isso no contrato. A ideia de pôr no contrato é que isso, hoje em dia as grandes multinacionais já estão fazendo isso, porque ele evita que o litígio ganhe um vulto maior. Aconteceu o fato, já vai para a Câmara. E não necessariamente você tem que romper o contrato com a pessoa, porque você vai para lá, a Câmara concilia, resolve aquele problema, vale como coisa julgada, a relação pode até continuar, dependendo da situação. Agora, o que a nossa ideia lá de planejamento, que agora que começou a entrar recurso, está ficando um tempo aí bastante delicado, agora nós vamos começar a procurar as grandes transportadoras, os grandes fornecedores, tudo mais, para pedir para eles colocarem no contrato já, ou fazer um adendo ao contrato que já está em vigor, dizendo que se houver algum litígio, alguma divergência, algum problema, levar para a Câmara. Porque assim, tudo que é resolvido rapidamente, né, doutor, é bom para ambas as partes, né? Eu acho que ninguém tem interesse de procrastinar um processo, né? A nossa justiça hoje, para resolver qualquer coisa aí, sendo otimista, 5 anos. Sendo bem otimista, né? Então, assim, eu acho que tudo que se resolve rapidamente, tirar da nossa frente rapidamente, é muito benéfico para ambas as partes, tanto para o demandado como para o demandante. Então, acho que realmente é um caminho muito promissor e eu acredito que nós vamos ter um grande êxito. Como funcionam as audiências, doutor? Então, Arnaud, Qual é o rito dessas audiências? pegando o gancho do que você falou e já falando do rito, né? Primeiro que não tem aquele clima pesado, não sei se já foi fazer eu sou advogado, eu faço há 30 anos. Sim. Mas o clima é sempre pesado. Não, né? Já a Câmara, primeiro, repito, ela começa com a mediação que o juiz não faz. Né? Ele faz uma conciliação que ele entende e impõe. E na Câmara, não. A Câmara ela faz com que as partes vão se compondo. Então, falando do rito. Bom, primeiro, né, assinar aqui a adesão para a Câmara. Ou seja, eu vou submeter a minha demanda à apreciação da Câmara. Então, esse é o primeiro. Tanto uma parte como a outra tem que assinar esse termo. Primeiro se faz a mediação. Tem uma audiência de mediação, e pode até ser também já de conciliação. Mediação é fazer as partes se compor, fazer as partes não provocar a intriga. Né? Quem está certo, quem está errado, não existe isso. Existe um problema e você vai compondo. Às vezes você precisa ficar só com a pessoa na sala, né? E você vai, o próprio árbitro, ele vai ter naquela técnica, você até abraçado, às vezes se bobear. Tá certo, vamos fazer assim, vamos matar isso logo. Tá. A outra, aí já, bom, não deu certo. Vai para o segundo passo, que é a conciliação. Na mediação, você já entendeu o problema. Então, muitas vezes você tem uma condição de fazer uma proposta de conciliação que vai contemplar os dois. Bom, não deu certo, não estava certo. Aí você vai marcar uma data para julgamento, de instrução e julgamento. Então, você alerta as partes, vai ser tal dia, vem a testemunha. Quiser, o advogado não é obrigatório, mas nós aconselhamos que traga o advogado. E nesse dia, mesmo que a pessoa seja técnica, como você falou, Arnaud, ela vai ter o apoio da assessoria jurídica da Câmara. No dia, né, vai ter lá, vai ouvir primeiro o autor, o réu,
as testemunhas, né? As provas, tudo é gravado, tudo bonitinho, gravado, filmado. Bom, e dá a sentença. Aconteceu o caso com uma empresa de Guarulhos, que inclusive fui eu que fui o julgador. Foi um acidente de carro. Eu participei dessa Você assistiu lá, né? Então, já dei a sentença agora. Então, a partir dali, você dá a sentença, que é a etapa que eu acho ruim. Porque na sentença, aí você se aproxima muito do Poder Judiciário. Na sentença, você vai dar razão a alguém. Né? E isso que eu falo, o Poder Judiciário tem um que perde e outro que ganha. Na arbitragem, salvo raras exceções, quando a pessoa é muito radical, quando as partes estão muito radicalizadas, aí você tem que dar uma sentença, tem que você ter um prazo para isso. Né? Então, esse é o procedimento que acontece, e é rápido, né? Mais demorado falar do que fazer. Porque na primeira audiência já faz a conciliação, a mediação e a conciliação. E na segunda sessão, olha, eu não me lembro agora a quantidade de audiências que tivemos em 2023, só uma, que foi de outubro, essa que você assistiu, Arnold, que foi para julgamento mesmo. Eu pedi que vocês assistissem, para vocês verem, olha, como é que é. Ali eu sabia que ia ser. E ali que se aprende bastante. E você vê que o ato de ser juiz, Arnold, qualquer pessoa que tenha bom senso, que tenha caráter, que tenha sensibilidade, ela pode ser. A questão da técnica da redação, isso é o de menos. Porque ela já vai tudo pré-preenchido. Se você for numa audiência normal, o juiz faz esse papel mesmo. Ele tenta conciliar, não conciliou, ele fica ditando ali para a parte os resumos, e depois aquele rapaz ali, ou aquela menina que está do lado do juiz, é quem vai fazer a sentença. Né? Então, quem tem essa técnica, você precisa se vestir no dia, você não pode tomar partido. Isso é mais difícil. Né? Por isso mesmo, essa é uma preocupação. Eu acho que é duas coisas que eu senti naquela audiência ali, né? Uma delas é não tomar partido. E outras, até eu e a Ângela estávamos conversando fora da audiência. Outra parte é o coração, né? Porque a gente vê uma parte fragilizada, né? Que infelizmente era o demandado, né? E assim, não vou dizer cruel, mas é complicado, né? Você não pode agir com a emoção. Aí você tem que usar a razão e usar a lei. E isso, para nós que não somos, vamos dizer assim, somos calejados ainda, né? É que nem dizer assim, médico é médico depois que perdeu o primeiro, né? Então, assim, aí que ele vai começar a ser médico, né? E então, assim, eu acho que é esses detalhes assim que pegam mais para um leigo, vamos dizer assim, né? Mas isso faz parte da vida. É que nem eu digo assim, um gestor é um gestor até a primeira demissão, né? Tem muita gente que não sabe demitir, né? Que é uma técnica. Que é uma técnica de demissão. Aliás, tema do próximo programa. Verdade. Tema do próximo programa. Spoiler, ó. Spoiler. Tema do próximo. Spoiler. Segura. É que eu sou muito ansioso, aí, gente. Bom, a gente sabe, doutor, que a justiça e os advogado estudou para isso, enfim, né? Se vale de situações de lei para implementar recurso, implementar embargos, justamente para procrastinar o processo e levar para, né, recurso em cima de recurso, e aí vai para a primeira, vai para a segunda, para a terceira, enfim. Como que é as instâncias de recurso e se tem recurso na Câmara de Arbitragem? Arnold, não cabe recurso da decisão do árbitro. Olha só. Cabe, vou dar um nome técnico, mas depois eu explico, é o embargo de declaração. O que é isso, embargo de declaração? Para sanar um erro do nome, o erro de um CPF, alguma coisa que não estava ali muito certo. Então, não cabe recurso. Né? Fique tranquilo com relação a isso. Outra coisa, nós estamos criando uma escola de árbitro. Árbitro não é advogado. É bom, sempre, por isso que eu falo que pode ser juiz. É uma escola de juízes. Né? Eu chamo de árbitro, obrigado. Eu chamo de árbitro, que é a lei da arbitragem. Né? Então, a gente vai ensinar técnica. Até você já participou de algumas reuniões, mas não vamos melhorar aqui. Foi mais inicial, porque nós estamos na fase inicial. Mas a nossa ideia daqui a um tempo é que, para ser árbitro, ele primeiro tem que passar pela escola. Né? Ele vai ter o título de árbitro dado pela escola de arbitragem, e aí para ele poder fazer o julgamento,
arbitrar os conflitos, né? Porque, Arnaud, perdão destacar isso muito importante, né? Porque nós ficamos uma visão muito de juridiquês. Sim. E não é o caso. Esse é um equívoco muito grande, né? Não é que o advogado não possa participar. Aliás, eu defendo que ele participe, ganhe o dinheiro dele, até porque os honorários são julgados pela sentença, né? Para as pessoas que estão lá. Mas o árbitro em si, né? Lógico, se tiver formação em direito, ajuda muito, mas ela não é determinante. Até porque quem faz faculdade de direito não se forma em juiz. É verdade. Ele pode passar num concurso, se alguém fez direito, faz concurso para juiz, ele faz um curso, ele fica 2, 3 meses estudando, porque técnica de julgar é bem diferente. E nada mais é, como você sentiu, ter a sensibilidade, buscar o que é mais justo para aquela causa, né? A questão da lei, ela é importante, mas ela não é sine qua non, porque a própria lei fala que pode ser por equidade. De repente, a lei não ajuda naquele caso. E pelo seu conhecimento técnico, tem que estar bem fundamentado na sentença. Nesse caso aqui, a questão não é legal. Realmente, esse equipamento, pedir por isso, por aquilo outro, nos obriga a entender que, lamentavelmente, ele não teve culpa naquele ocorrido. Possível, né? Mas desde que fundamentado, desde que vai buscar embasamento, porque foi falha do equipamento, então ele não tem obrigação de indenizar. Isso é muito melhor para uma pessoa que conhece a parte técnica do que para um advogado. Embora também o árbitro ele pode pedir uma perícia fora, esse caso eu preciso de uma perícia para saber quem está com a razão. Qual o tempo médio hoje de um processo, transcorrer um processo na Câmara de Arbitragem? Vou falar da nossa, da Câmara de Arbitragem, Arnaud, 2 meses. A lei dá o prazo de 6 meses a 1 ano para concluir. A lei obriga que 6 meses, no mínimo 1 ano. Mas na nossa, lá, em média, 2 meses. Chega a ser chocante, né? Sim, então, assim, comparar com uma justiça hoje sei lá, acho que nem em pequenas causas leva 2 meses hoje. Não, nem em pequenas causas. Doutor, realmente eu acho que não vou dizer futuro, acho que já é uma realidade, né? E acho que todo empresário tem que ver isso de uma outra forma, toda a parte jurídica de uma empresa tem que ver de outra forma. Procurar a Câmara de Arbitragem para tirar toda e qualquer dúvida, eu acho que isso é importantíssimo, né? O doutor Adalto certamente está à disposição para fazer qualquer tipo de dúvida, enfim, né, tirar qualquer tipo de dúvida. E a Câmara de Arbitragem tem uma parceria junto com o Sindicam de São Paulo, né? Também são parceiros então pega a parte patronal e a parte do empregado, né? Então acho que isso é muito importante, né? São 2 entidades de lados opostos num mesmo objetivo. Quer dizer, só nisso aí mostra como a coisa realmente tem uma seriedade, uma retidão, né? E uma imparcialidade. Para você juntar 2 entidades que são de lados, não vou falar lados opostos, mas enfim, de interesses diferentes, né? Então, realmente é importante. Meu querido amigo Maia, alguma dúvida? Uma aula. O cara que tiver dúvida depois de uma explanação dessa, meu amigo, só fazendo um curso com o doutor Adalto depois, para aprofundar. Porque, olha... Alguma consideração, doutor, que o senhor acha importante, pertinente com relação à Câmara, que acha que ficou para trás? Não, só dar um recado para os seus telespectadores no que tange essa questão da arbitragem, de olhar com carinho, porque é uma questão cultural, né? Que eu falei, eu vi isso em Portugal e no Brasil a lei já existe desde 1996, mas ainda há uma certa resistência de procurar a Câmara, né? Inclusive, eu tenho conversado muito com os advogados, meus colegas, né? Para convencê-los da importância de ter um local que resolva os litígios de uma forma mais humana, mais célere e menos custosa. Ela é mais barata do que você procurar o judiciário. Eu acho que algumas coisas têm que ficar bem claras, né? Primeiro que tudo que é novo, ele sempre vai gerar alguma, não vou dizer resistência, mas você quebrar alguns paradigmas, algumas tradições, sempre vai gerar algum desconforto e algumas dúvidas. Isso aí é inerente do ser humano, enfim, né?
em tudo na nossa vida, em tecnologia, em qualquer coisa que possa fazer na nossa vida, né? Mas uma coisa que tem que ficar bem clara é que a Câmara de Arbitragem não tem em momento algum tirar trabalho de ninguém, tirar vamos dizer assim, As as atribuições. atribuições de ninguém, né? Então, tanto é que faz questão que tenha um advogado, né? Porque o advogado, ele é formado para defender o seu cliente, enfim, né? Então, muitos advogados acham que, não, se tiver botar na Câmara de Arbitragem, não vai precisar de mim, eu vou deixar de receber meus honorários, enfim. Então, acho que isso tem que ficar muito bem claro, Anderson. Acho que todo mundo tem que ter o seu lugar ao sol, né? E tem lugar para todo mundo. O sol é bem grande. Eu costumo dizer para os advogados que é mais um local para ele trabalhar. Não, Justo. e outra. Normalmente, o senhor é advogado, enfim, normalmente os advogados têm os seus honorários na finalização da causa, né? Então hoje tem advogados com honorários pendurados há 10, 15, 20 anos, né? Né? Então quando você assim, pô, eu vou deixar para receber meus honorários daqui a 20 anos, ou eu vou resolver esse negócio em 60 dias, 90 dias, gente, né? Então eu acho que não cabe nem discussão, né? Então é só uma questão de visão e de entendimento. Eu acho que eu vejo que é isso aí. Meu amigo Galáctico Maia, suas considerações, meu amigo, e vamos para o segundo tema depois Não, eu dela. acho que é importante o tema que foi trazido à baila aqui da mesa, porque é o seguinte, né, doutor? Vale destacar os seguintes outros pontos também, porque além da celeridade processual, a fluidez que isso traz para o desembaraço das questões legais, empresariais, você tem um desafogamento das instâncias jurídicas dos tribunais. Tá? Isso é muito importante. E uma vez que a gente trazendo esse desafogamento das varas criminais, cíveis, ou de qualquer que seja a sua competência dos órgãos regulares, né, do judiciário, você ganha uma proeficiência, assim por dizer, operacional e corporativa. Então, o empresário que nos assiste no dia de hoje e nos escuta no Spotify, ele tem que pensar o seguinte: além de toda supressão de dor de cabeça que ele acarreta buscando uma câmara de arbitragem ou um tribunal arbitrário, tá? Ele consegue tirar uma série de dores de cabeça, uma cruz é tirada de sobre as costas dele quando ele procura uma câmara com esse tempo de atendimento de 2 meses de média. Então, com isso, ele desafoga, inclusive, o departamento jurídico da própria empresa ou subtrai muitos custos que ele poderia vir de ter futuramente com as câmeras. Porque imagina os honorários postergando ao longo de anos. E hoje não tem juro melhor no mercado que o juro de fora. Pô. É verdade. Hoje não vai arranjar aplicação melhor do que juro de fora. Né? Então, quando as pessoas pensam assim, eu vou procrastinar o processo para não pagar, na realidade, ele está cavando o buraco dele mais ainda, né? Então, assim, eu costumo dizer assim, ó, o pior acordo é aquele que não é feito. É verdade. O pior acordo é aquele que não é feito. O menor prejuízo é aquele que você pode resolver lá na fonte. Exatamente. Se dá deixando depois, fica impagável. Exatamente. Então, assim, algumas coisas têm que ser bem pensadas. Né? E aí, correlacionando isso com o próximo tema, né, Anu? Olha só como que é o dinamismo das coisas. Né? A gente fala de arbitragem e também a gente já fala de 14599, né, Anu? Nova Lei 14599, doutor. Está lhe dando um trabalho que eu acredito que está lhe dando um trabalho enorme. Né? O que mudou essa regra securitária para o mercado, doutor? Bom, isso é uma questão bastante importante para o negócio, o setor de logística e transporte, porque essa lei ela fez uma mudança na lei securitária na contratação da atividade de transporte rodoviário de cargas. Como você sabe, antigamente, foi em janeiro de 2007, a lei permitiu, a lei de transporte, a lei 11442, permitiu que o seguro
do transportador fosse feito pelo embarcador. Então, o embarcador encampava aquele seguro e dava uma carta de isenção de dispensa do direito de regresso. Como vocês sabem, quando você contrata um seguro e acontece um sinistro, a seguradora te indeniza e entra regressivamente, entra com ação contra o causador do dano. Então, foi uma solução que se deu naquela época, que agradou uma parcela do setor de transporte, em especial quem trabalha com carga-lotação, que só leva a carga de um só cliente, mas desagradou a grande maioria, que trabalha com carga fracionada, porque junto com essas cartas de isenção de regresso vem um PGR. Você vai falar o seguinte, que é importante, por favor, é importante. PGRcast. PGRcast é importante, Estamos aqui, estamos é importante, é importante. De olho no PGR. Só que as empresas, muitas vezes, por ter 300 clientes, ele tinha um PGR para cada caso. Então, você tinha uma situação de dificuldade. E muitas vezes as cartas de isenção de regresso, elas acabavam, às vezes, por um errinho lá que teve, ela perdia um pouco os efeitos jurídicos disso e acabava punindo o transportador. Então, criou-se um movimento no setor de logística e de transporte para que se retomasse o que era antes de 2007, que era que o seguro, né, fosse feito pelo transportador. Porque, na realidade, Maior, o seguro é de responsabilidade civil. O pessoal fala seguro da carga, não é seguro da carga. A responsabilidade civil que o transportador tem está no Código Comercial do Dom Pedro II, de 1850, artigo 99. Ele tem uma responsabilidade pelo produto que ele transporta. Então, o pessoal se via numa situação de injustiça. Poxa, o seguro é de minha responsabilidade, mas eu fico impedido de fazer, e era uma realidade que se colocava no mercado. Então, se lutava por isso. Entretanto, quando saiu a Lei 14.599, ela não ficou só na responsabilidade civil. Ela falou, agora o transportador tem que fazer de responsabilidade civil, desvio de carga, que é o roubo e furto, e também do veículo, nesse caso de acidente com vítima ou com dano patrimonial. Também se preocupou, porque nem o transportador queria, na realidade, responsabilidade civil, não encampar esses outros que se tornou obrigatório para ele. Então, isso está criando uma chiadeira mesmo, Arnaldo, porque aumentou o custo, né? Na realidade, foi assim que o Congresso definiu. O assunto agora está subjúdice, está lá a CNI, entrou com uma ação judicial, eu não sei o que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal, mas desde então, né, desde que ela entrou em vigor, no dia 20 de julho de 2023, essas são as regras. Um dos maiores problemas que fica é o seguinte, bom, Adalto, eu fechei um contrato em novembro de 2022, só para dar um exemplo. E veio a nova regra, como é que fica? Eu já orientava na época, mantenha o que você fez em novembro de 2022. O contrato é de um ano até novembro de 2023, mantém a regra. O contrato de transporte, o senhor está falando? Do seguro. De seguro, não. O contrato de seguro, ele tem vigência de um ano. Mas se tiver 2 anos, sim. Continua com as regras anteriores. Agora, venceu, você tem que entrar na nova regra. Quem faz esse contrato é o transportador. Aliás, a SUSEP também soltou uma norma sobre, exatamente referindo isso que eu estou dizendo. Olha, quem fechou antes da vigência da lei continua valendo até o final da vigência do contrato. Agora, depois, na renovação, já tem que entrar nas novas regras da Lei 14.599, que é o transportador que agora é obrigado a contratar esses 3 seguros. TDR deixou de existir, então? Não. Na prática, sim, a resposta seria sim, porque tecnicamente é o que diz a lei. Mas o amigo vai ver que no mercado tem muita gente ainda tentando impor essa carta. Estão dando um novo nome agora. Carta conforto. Carta conforto, obrigado, Maia. Que é a mesma coisa. Né? Brasileira. Um jeitinho lá, né? A carta conforto ela surgiu para ajudar o pessoal da sociedade anônima, porque muitas vezes nós temos uma empresa e a gente elege 2 diretores, geralmente, ou um diretor para ser o diretor da sociedade. Só que o cara, coitado, quando ele assume esses passivos que tinha antes, cai tudo nas costas dele. Eu tinha um caso de um cliente que eu fui defendê-lo,
tinha reclamações trabalhistas de quando ele era criança, lá ainda correndo, vai ver a execução e caiu no patrimônio dele. Então, essa carta conforto assim, pode assumir o que tiver responsabilidade para trás daquela data, a responsabilidade é da sociedade. Então, estão se fazendo isso no mercado. Carta né? conforto. Chama carta conforto. Pô, eu com 52 anos nunca tinha ouvido falar nisso. Tu vê como não, não, assim, não adianta. Isso aí Tudo a gente aprende. E aí, Arno, a carta de DDR deixou de existir na prática, mas nada impede de você, por exemplo, tratar isso com o seu parceiro. Né? Mas agora, como a carta de DDR perdeu força no sentido de validade, a ideia é a pessoa está pondo a carta conforto. O problema é que a SUSEP soltou uma circular em outubro que ela não proíbe, mas ela fala o seguinte: olha, quer fazer, faça. Só que o seguro é esse aqui. Ó. O transportador vai ser cobrado de fazer o RCTRC, o RCDC e o RCV. Então, eu estou curioso, vamos imaginar que aconteça um sinistro. Aí o cliente... A seguradora anda com uma ação de regresso, ele vai chegar com a carta de conforto. Isso, para mim, não existe. Eu também entendo que não, essa é a minha preocupação. Eu estou falando, cuidado, né? Porque, na realidade, eu não sei, porque o embarcador ele teria que conversar com a seguradora. E o juiz vai em cima da 1499 e não existe carta de conforto. Não, você foi no ponto. Falar que é inteligente é fácil. Porque mesmo que o juiz, a carta conforto vai servir entre eles. Exatamente. Agora, se for para a demanda no poder judiciário, caiu. O juiz vai olhar para a carta conforto assim: isso é um problema de vocês, eu vou aplicar a lei. A carta conforto só é resolvido por interesse comercial. Exato. Passou do interesse comercial, entrou na demanda jurídica, esquece. Não é um ato ilusório. Né? Então, assim, há uma dúvida que quando começou a discussão da 14599, o que mais me deixou em dúvida assim, com relação ao transportador, que a gente sempre imagina o grande transportador, né? E no Brasil hoje a gente sabe que a média de caminhões por transportador é 4 ou 5 caminhões por transportador, se eu não me engano. Não sei se continua essa média, não sei se o senhor tem esse número no CESP, é nessa faixa, né? Então, assim, você pega, por exemplo, hoje você é obrigado, na nova lei, inclusive, fazer o DC, né? O antigo DC que era o roubo de cargas, né? E você pega hoje um pequeno transportador, vamos botar aí com 5 caminhões, né? E hoje ele é transportador de um embarcador que tem lá um sublimite ou um limite de 5 milhões de reais, né? Como pega uma carga eletrônica, por exemplo. Como que esse transportador com 5 caminhões consegue uma cobertura de 5 milhões de reais para o seguro dele? Como que ele embasa isso? Porque a seguradora é o seguinte: a seguradora é calculatorial. Quanto me paga de prêmio por ano, qual o teu índice de sinistro e quanto tempo tu vai me trazer isso de volta. Essa é a conta, né? E 5 milhões de reais para um cara que vai com 5 caminhões, quanto é que ele vai pagar de prêmio por mês? Sei lá, pagando caro, 10 mil, 15 mil, 20 mil, não sei, não tenho noção disso. Faz muitos anos que eu não trato esse assunto, mas como que contrata, doutor? Esse é um dos problemas, até porque lá no CESP, que é do assessoria jurídica, 67% dos associados lá é pequena empresa, né? E elas estão chiando, elas falam, Adalto, como é que eu vou fazer? Meu cliente não tem lastro, não tem lastro. Eu vou falar o que vem acontecendo, porque você sabe, eu gosto da economia, porque a economia ela vai se adaptando conforme a necessidade. O que eu tenho visto, que também é de duvidosa legalidade, mas acho que é o caminho mais correto, esse grande cliente ele pega uma transportadora de maior porte e essa transportadora subcontrata essa menor. Mas a subestipulação não caiu também na 14599? Não, é porque na realidade você vai ter o contrato da transportadora e no contrato dela ela vai colocar o subcontratado. Há uma polêmica aí, por isso que eu falei que tinha um problema porque esse embarcador que você está falando, ele não vai contratar mais esse cara que tem 5 caminhões. Pois é, aí saiu do mercado? Ele faz com uma outra transportadora, porque esse tipo de caminhoneiro, ele sempre trabalha como subcontratado. A gente já tem um outro nome lá, agregado. Ele fica sempre agregado
a uma grande transportadora. É isso que resolve. Mas tem um problema que eu acho que você detectou bem, que na lei 14.599, ele prevê isso para o TAC, para o transportador autônomo de carga. Ele não fala da PJ, que é uma grande maioria. Lá, os nossos associados lá, e o às vezes fica uma saia justa, porque ele é sócio e é uma pequena empresa, e o cliente dele, que é uma grande transportadora, é sócia lá também. Então você tem que ali ficar cheio de dedos. Então, é isso que vem acontecendo. Só tem um detalhe: se você pegar a lei, se você fizer uma interpretação dela gramatical, ela não falou de subcontratação para PJ, falou de subcontratação para transportador autônomo de carga. Então, isso é um problema. Só que aí, que a gente chama de hermenêutica jurídica, querido Arnaldo, querido Maia tem uma noção de direito, se a lei não falou, ela também não proibiu. Você tem Nós que fomos militar, né, Maia? Se eu mando uma mensagem e não vem a resposta, é sim. É sim. Acabou, né? É sim. Mas a nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 2, para o militar, para o pessoal da administração pública, você tem que cumprir o que está na lei. Sim. Para o civil, ela fala o seguinte, como é que fala? Só pode fazer ou deixar de fazer em virtude de lei. Se a lei não proibiu, então é possível fazer. Mas, Arnaldo, me olha com desconfiança, porque eu sou advogado e eu advogo muito para transportador, para essas empresas. Então, eu tenho que dar uma solução. Agora, sendo técnica, tem respeito ao seu programa, tecnicamente ela não falou a lei. Ela só falou o seguinte, ela pôs o dedo no autônomo. O autônomo pode ser subcontratado, os seguros que forem feitos pode acobertar essas transportadoras. Ela não falou da PJ. Eu tenho falado com o pessoal, amigos da área de securitária, olha, na hora que a SUSEP, se bem que não é nem a SUSEP que cabe regulamentar isso, quem cabe regulamentar é o Conselho Nacional de Seguro Privado. É que a SUSEP, coitada, ela acaba fazendo esse papel, porque ela mesmo, eu entendo que ela soltou uma norma agora em outubro, que ela não poderia, ela não tem papel de orientar, ela tem um papel de fiscalizar. Quem orienta é o Conselho Nacional de Seguro Privado. Mas como ele fala pouco, então ela tem falado mais. Mas eu acho que se soltar uma resolução dizendo que as transportadoras subcontratantes poderá abarcar esses pequenos... Na prática está acontecendo isso, tá? Não, já vou te avisar, está acontecendo aos montes. E eu conversei com alguns corretores de seguro, com algumas seguradoras, naquele evento que teve da CIST. Falei, nós vamos fazer. Enquanto não proibir, e eu acho que não está errado. Mas é isso, respondendo a boa pergunta do amigo, essa transportadora, ela está chiando, ela está reclamando do porquê que o CETICESP está apoiando isso, que aí no campo lá político. Segundo, a gente está dando amparo jurídico, entre aspas, para que as que trabalham como subcontratado, como agregado, se segure na pólice do transportador maior. E esse tipo de cliente está buscando essas transportadoras para esse seguro, ou fazendo assinar a carta conforto. Legal. Aí eu vou falar um pouquinho da parte do lado do embarcador, né? O que acontece? Por conta dessas divergências, né, doutor Naldo, a gente tem visto que gerou-se uma celeuma nas mesas de debate junto com transportadores, prestadores de serviço. E aí eu não falo somente da empresa a qual eu presto serviço hoje, mas eu falo para todos os colegas que eu converso uniformemente, questionando, porque você faz o benchmark ali, questionando, pô, amor, como que você está conduzindo esse tema aí na tua companhia? Pô, mas estou fazendo dessa maneira. Pô, aí deu ruim, cara. Ele falou, tá dando muito ruim. Aí você liga para um outro colega, e aí, camarada, o que você está fazendo? Ele falou, não, é que o nosso corretor orientou dessa maneira. Buscou um auxílio jurídico? Meu, o jurídico está mais perdido que tiroteio. Aí você fala, poxa vida, até porque não é o core do jurídico da empresa a parte securitária. Né? E aí você fala, poxa vida, então vamos lá, vamos buscar os experts do mercado, que são os subscritores, né, das seguradoras e os corretores de seguro. E não tem uma harmonização do tema ainda no setor. E aí o que você vai buscar? É o que você falou. Qual é a normativa dos órgãos fiscalizadores ou reguladores do setor para esse tema? Também não tem harmonização. E aí você fica num bang-bang do Velho Oeste ali, sem saber para onde você vai, se para a direita ou para a esquerda.
Porém, também vale trazer a baila aqui de que na redação proposta, né, da 14599, que o foco dela era alterações do Código de Trânsito Brasileiro. É o objetivo principal dela. E aí abarcou alguns penduricalhos ali, confere, doutor? Verdade. Abarcou alguns penduricalhos para poder transigir alguns temas que estavam sob o anseio de alguns setores envolvendo o transporte de carga. E aí, final da história. Diante de toda essa miscelânea que foi feita ali, o setor, conforme bem disse o doutor Adalto, se movimentou também. Falou, opa, pera lá. Então aqui não está falando que abole de vez a carta DDR. Mas essa carta conforto, ela pode ainda existir? Pode, porque ela não foi suprimida na redação legal. Então, ela segue existente. Ela pode continuar existindo. E aí que nem você fala, pô, é o jeitinho brasileiro. Tudo tem um jeitinho brasileiro, né, aqui no Brasil. E aí, doutor Adalto, aí vem a questão que eu gostaria de ponderar com o senhor. Porque olha só, diante desse cenário, nesse contexto que a gente pôs aqui, o embarcador ele ainda consegue, tem a legalidade de fazer o seguro da própria carga dele, do produto, não do carregamento, que é o que o senhor falou. O transportador é o responsável pela carga, quando transportada. Mas o embarcador ele continua tendo ainda o direito de assegurar o produto. Isso vai ter. E aí, com base nesse direito de assegurar o próprio produto, que ainda aí você tem algumas riquezas de coberturas que o transportador, conforme você também discorreu, pô, em média, o transportador tem de 4 a 6 veículos ali na sua frota. Se eu sou segurador, eu não quero fazer um seguro desse, porque para mim não é atrativo dependendo do produto para qual ele vai carregar. Por exemplo, hoje eu faço gestão de alimentício. No mercado de sinistro, é o produto com maior subtração no mercado, seguido de fármaco, de tabaco, eletrônico, enfim. Se eu vejo um cara com 5 caminhões e vejo qual é a volumetria de embarques que ele vai ter, o ticket médio de embarque, não é interessante para o segurador. E aí, com base nisso, doutor, existiu-se a manutenção dessa carta conforto, e aí é onde vem a pergunta que eu gostaria da sua visão. Conversando com os menores, eles falam, poxa, Maia, quando a gente traz para a mesa de debate, poxa, Maia, foi um anseio dos grandes transportadores, porque eles têm lastro. Então eles olharam para o próprio umbigo, e aí, pelo amor de Jesus Cristo, vocês que estão assistindo, e quem está nos ouvindo, é polêmico que eu vou trazer, mas é o que está acontecendo nos bastidores entre a sociedade anônima e os transportadores de menor porte. Maia, os grandão, que são os tubarões do mercado, falaram, pô, não tá legal, eu vou fazer o meu seguro, para mim é interessante. Mas eu que sou pequenininho, não tá legal, não tá confortável. Por quê? Eu sigo ainda numa dependência muito grande do seguro do embarcador, e o grande que não tem essa situação de ser refém do embarcador, ele está numa situação confortável. O grande tem um ad valorem, né? Tem um ad valorem. Ele pode, inclusive, peitar o embarcador e falar, meu amigo, você quer, não quer, amém, eu estou indo embora, o outro ali está querendo meus caminhões. E o pequenininho, ele não tem essa demanda de procura por ele. E aí eu pergunto, doutor Adalto, qual é o melhor modo de nós tratarmos essas... Porque aí eu classifico, sim, como uma celeuma muito desconfortante, porque quando nesse cenário de debate na mesa de negociação com os transportadores, quando você debate com um grandão, o grandão é aqui, ó, olho no olho. O pequenininho, ele faz assim, ó, pelo amor de Deus, socorro, não sei para quem eu vou recorrer. E aí eu acho que isso, a luz que o senhor vai jogar sobre esse cenário vai ser legal até para poder orientar esse nicho de mercado que está mais perdido do que segue um tiroteio, doutor. Maçaricou, convidado, hein? Mas agora, metralhadora. Maçaricou. Grande, mas não, excelente questão que o amigo colocou. E eu fico feliz de ter levantando isso, porque é um assunto que eu tenho me debruçado em cima dele. E claro, eu assessoro lá a entidade, então vira e mexe eu tenho que estar dando ideias, sugestões, até porque para atender essa demanda. Nós temos, a solução que eu vou dar, ela já existe, mas num outro segmento. Nós temos uma lei, que essa lei, que é o Marco Regulatório do Transporte, Maia, que fala que o pagamento do frete para o motorista autônomo e para pessoa jurídica que tem até 3 caminhões tem que ser feita de uma determinada forma.
que é chamada Instituições de Pagamento Eletrônico de Frete. Só estou dizendo de onde que eu me inspirei, que eu sou iluminado, né? A gente vai estudando e aprendendo. Eu acho que deve ser feito um trabalho junto à SUSEP e junto ao Conselho Nacional de Seguro Privados, que a questão, por exemplo, ou da Carta Conforto, ou da DDR, para até uma faixa etária de quantidade X de caminhões ou de receita de faturamento, haja uma regra específica, né? Que ele não precise fazer todos aqueles 3 seguros ou só o de responsabilidade civil, porque tem uma questão que é uma questão técnica, eu sei que você vai entender, mas os telespectadores também, eu pretendo ser didático. Responsabilidade civil não é responsabilidade da carga, isso é um equívoco Justo. que o pessoal faz. Então, isso não tem como você abrir mão, porque nem o legislador. É que a carta de DDR funcionou, mas se pegar um juiz sério, uma discussão séria, meu amigo, todos nós temos uma responsabilidade pelo que faz. Né? Então, é a responsabilidade civil do empresário. Eu brinco quando eu dou um curso. Gente, sabe do que é o seguro? Alguém está com um espelhinho aí? Dá uma olhada. Seguro é para cobertar o seu risco como responsável daquilo. O risco, o seguro da carga é do embarcador. Está lá no Decreto-Lei 73/66, que é o risco rodoviário. Né? Exato. Então, ele que tem que fazer. Mas, no linguajar popular, acabou sendo o seguro da carga. Né? Então, eu acho que esse de responsabilidade civil deveria manter, mas os outros 2, né? Se ele for subcontratado pelo subcontratante, deixar isso claro, que eu acho que já é possível. A outra é fazer como foi feito na questão do frete do autônomo, criar uma faixa, né? Que o amigo falou, teria que ser estudado, isso que eu tenho defendido. Porque só para pegar a sua boa pergunta, mas desdobrar, nós estamos tendo um outro problema no setor, que eu acho que você e o Arnaud têm visto, está cheio de carros pequenos aí fazendo entrega. Justo. Esse pessoal não tem RN, TLC, não tem nada. É a solução que eu estou dando também. Eu estou dando uma solução lá, porque está debatendo lá na CNT, de você ter um registro específico para esse pessoal. Porque você não pode ser contra o mercado. Tem muito pai e mãe de família que está vivendo disso. E as transportadoras não acham ruim. Pensa que é concorrente, essas pequenas cargas dão para eles fazerem. Né? Então, no caso aí da seguradora, eu acho que foi um problema meu. Eu falo porque eu atendo imprensa constantemente. E são as pequenas que me procuram. As grandes já têm seu jurídico. Justo. Né? E fala, Adalto, eu não vou fazer. Eu tenho dito o seguinte, se o seu cliente der a carta conforto, a DDR, assine. É o que você pode fazer agora. Se você tiver junto com outro transportador, trabalhando como agregado, faça um contrato para que o seguro dele é coberto seu. As grandes querem, viu? Eu já posso falar isso. Quando eu falar, não, Adalto, aqui, nós sabemos que a lei não está bem redigida nisso, nós estamos segurando todo mundo. Isso. Né? Inclusive a frota deles. Então, é uma saída do mercado, mas do ponto de vista institucional, na sua boa pergunta, mas resolver isso, e eu acho que dá para resolver também, não precisa brigar lá no Congresso. Não. Falar com a SUSEP e com o Conselho Nacional de Seguro Privado, vocês baixarem uma resolução. Uma doutrinação a respeito. Os caminhões, estou dando chute, tá? Transportadoras com frota de até 20 caminhões só são obrigadas a fazer o seguro de responsabilidade civil, podendo aderir ao do embarcador, por exemplo, né? Eu acho que é uma saída. Favoreceria em muito. Sim, esse pessoal precisa desse apoio. E aquele meu questionamento ali com relação ao pequeno transportador estaria resolvido. Sem dúvida, não, sem dúvida. Então E até porque, olha que interessante, fazendo até um composite da fala do Dr. Adalto. Hoje, a pólice do embarcador, ela tem uma amplitude de cobertura muito mais ampla do que da pólice de qualquer que seja o transportador, inclusive dos grandes. E com isso, com a carta conforto sendo emitida em favor do transportador, seja ele o grande, seja ele o pequeno, a gente tem uma relevância de que ele continua fazendo o cumprimento da lei, porém ele tem que requerer junto à sua seguradora, por intermédio da sua corretora, uma taxa, uma segunda taxa, uma taxa suavizada, assim dizer. Então, porque assim, se tiver qualquer tipo de sinistro, ela vai transcorrer todo o processo regulatório, indenizatório pela apólice do embarcador. Não vai ser acionada a apólice do transportador. E com isso você consegue ter uma taxa menorizada, simbólica, assim, até por dizer, para fazer o pró forma.
E é o que eu vejo, doutor Adalto, aí eu falo que é melindre, tá? É ego de algumas seguradoras, porque grandes, eu não vou citar o nome de algumas grandes seguradoras que já aceitou fazer a taxa de segundo risco, tá? É, aceitaram, e algumas outras que se acham. E aí eu não tenho rabo preso, graças a Deus, aquilo que eu falo em toda entrevista que eu dou, não tenho rabo preso com ninguém, mas é um melindre sem vergonha, porque é a questão do vislumbre dos meus próprios interesses, né? Então, não tolerar uma flexibilidade para esse transportador que precisa trazer o pão para a mesa, e o segurador, em vez de poder favorecer uma saída alternativa como a taxa de segundo risco, ele acaba falando, não aceito porque a lei não permite, quando ela abre brechas para esse cenário. Perfeito, porque na realidade a questão do seguro, ela é uma questão importantíssima para o mercado, né? É estratégico, né, doutor? Então você não pode fazer interpretação conservadora ou de podar isso ou aquilo, porque o seguro ele garante a continuidade dos negócios, garante os empregos, garante o lucro, garante o pagamento dos fornecedores, garante o pagamento da tributação. Então, eu acho que deveria ser mais livre esse mercado, obrigando a ter, mas se o embarcador pode encampar numa forma que possa diminuir custo e ser bom para o transportador, por que não, né? Então, eu tenho feito uma interpretação ampla, porque, como é matéria de direito civil, direito civil, o que você pôr em contrato, ele se sobrepõe à lei, né? Lógico, bem feito, bem amarrado. Bem amarrado para evitar o problema. Então, tem muita brecha que dá para fazer. Eu concordo contigo que essa também é uma bela saída. Como que fica o gerenciamento de risco no meio desse imbróglio todo? Porque hoje você pega um grande embarcador, que o embarcador tem as suas regras operacionais, as suas regras de gerenciamento de risco, tem as suas regras de transit time, enfim, tem todo um contexto aí, né? Aí o transportador vai lá, contrata o seguro dele conforme a lei exige, e a seguradora dele exige um determinado PGR, que necessariamente ou nunca vai estar conforme ao do embarcador. Não vou nem dizer insuficiente, vou dizer que não está conforme, pode ser até mais apertado. E por estar mais apertado, não atende o embarcador. Aí, vou dizer assim, vamos usar uma teoria assim, o PGR, quanto mais apertado, maior o tempo de transit time. Vamos botar assim. Proibido andar à noite. E aumentou o transit time. Aí tem um embarcador lá, que ele tem um transit time que ele tem que fazer lá, sei lá, uma entrega em 48 horas, né? E não pode trafegar à noite. E o PGR do cara lá tá dizendo que ele não pode pegar à noite, mas para cumprir o transit time dele tem que trafegar à noite. Então, assim, como é que fica essa discussão, esse imbróglio? Quem é que cumpre o quê? Quem é que descumpre o quê? Arnoldo, eu tenho pegado essa questão. No começo, a primeira leitura que eu fiz, acabou o PGR. Agora, o PGR embarca, é transportador e a seguradora. Aí lê, relê. Porque esse é o papel que o querido Maia fez direito, né? Então, a gente, agora mesmo, você está falando de uma tribunal de pequenas causas, tem uma causa lá difícil. Eu tive que ler umas 10, 20 vezes a sentença do juiz, porque você tem uma pegadinha ali, né? Aí eu saquei que onde ele tinha. E você vai ali e ataca. Quando você lê essa lei com uma cabeça ampla, ela não proibiu o PGR do embarcador. A saída que eu tenho dado, primeiro, o que ela fez foi o seguinte: ela trouxe para a mesa o transportador para acertar, porque o que estava acontecendo, pelo menos é a queixa dos transportadores, que impunham um PGR que era incumprível. Então, eu tenho aconselhado os embarcadores que me procuram, porque eu procuro unir os dois, não brigar, porque o cliente você não briga, o cliente é tapete vermelho, você tem que achar solução, né? E o advogado hoje não pode, isso não é comigo, tá? Já vou deixar, isso é legal, isso é legal. Quando eu vejo o advogado fazer isso, ele está se escondendo atrás da lei. Né? O advogado tem que fazer parte da solução. Justo. Então, o que eu tenho dito, Arno, é o seguinte: olha, negocie com o transportador, põe num contrato de transporte. O contrato ele tem força legal. Então, e tem que deixar claro, numa possível demanda judicial, não foi uma imposição. Porque muitas vezes você faz um contrato e vê uma cartilha. Isso que eu acho que se eu fosse assessorar um embarcador, agora vai fazer parte do contrato. Então, nós vamos para o lado dos deveres e obrigações,
E ali eu arrolava, chamando o transportador para discutir e ratificado pela seguradora dele. Né? Se ele tiver seguradora, se for pela carta conforto, a própria seguradora do embarcador. Eu chamaria para o contrato, porque se você é o juiz, Arnold, já que você será um grande árbitro, peraí, foi acordo de vontades. Verdade. As Aí partes. está resolvido. Foi Exato. consensual. Não, mas você vai pegar muito advogado que vai dizer, não pode, hein? Isso não. Não, peraí. O que acabou foi aquela. Está aqui a cartilha assim. Então você tem que chamar isso para o contrato e fazer algumas acomodações. Né? Não dá para manter a regra anterior. Então, muita gente já está fazendo isso, pelo menos que tem conversado comigo. Aquilo que você falou, mas olha, Adalto, no horário noturno tem isso, puxa para o contrato, justifica. Uma coisa que eu vi para dar curso, eu assisto muito curso. Então, outro dia, final do ano passado, eu estava assistindo, que está acontecendo um fato com a lei do motorista, né? Eu faço as negociações salariais, eu vou ter que resolver uns abacaxi agora, mas eu fui fazer curso, eu vi os desembargadores, aí conversando com o desembargador, que é uma prática que eu já tinha, mas é legal, eu falei para ele, desembargador, não tem como a empresa ficar com o caminhão parado 11 horas. Pô, mas a lei não está proibido, o Supremo não. O Supremo diz que é inconstitucional. Agora, se você colocar na convenção coletiva, o próprio Supremo diz que pode, desde que haja o quê? Justificativa. Eu falo, eu sou juiz, meu amigo, você quer impor? Não, não é assim. Agora, peraí. Para a operação é boa, garante emprego, porque eu tenho que ver o papel social daquela situação, né? Que é o que eu já estou preparando para a convenção. Então, essa questão, Arnaud, bem justificado, um contrato bem feito. Quais são as necessidades do embarcador? O que é aquilo que é factível para o transportador? Põe lá. Eu homologaria com a seguradora. Não, tem que ser homologado pela seguradora, porque o que acontece? Eu vou me botar lá como a pessoa que vai estar liquidando o sinistro. Sou o liquidador de sinistro lá. Vou receber lá relatório de sinistro, vou receber lá as regras do PGR e a análise sinistra é a seguinte: o que foi infringido da regra para não haver indenização. A gente não busca o que é certo, a gente busca o que está errado. É onde está o furo, né? Então, assim, você pega assim, pô. Aí o liquidador diz: não, cara, o cara era para pernoitar a partir das 21 horas. E o sinistro aconteceu às 23 horas. Ou seja, estava fora da regra. Nega o sinistro. Aí o transportador chega assim: não, mas o meu embarcador falou que tinha que ter chego no destino às 5 horas da manhã. E se eu dormisse às 21 horas, eu não ia chegar às 5 horas da manhã. Não, o problema é teu, que eu tenho embarcador. Tua apólice está aqui. Então, procurem o doutor Adalto, corretor de seguro, transportador, seguradora, embarcador, para botar isso no contrato. Senão dá problema. Então tem que. Então um contrato hoje de transporte, ele tem que ter várias pessoas. Não é somente um transportador e não é somente um embarcador. Um contrato de transporte hoje tem que ter um embarcador, transportador e seguradora e gerenciamento de risco. Todos têm que estar convencionados no mesmo contrato, com um acordado, todos os conformes, todas as regras, para não ter problema. Então, eu acho que o que mais mudou é isso. Tem mais gente na mesa do que anteriormente. Perfeito. Mas tem outra. Quando você fizer um padrão que já a seguradora aceita, vai dar trabalho fazer o primeiro. Depois você pode fazer algumas adaptações. Fazer algumas adaptações. O que acontece hoje? O cara está mantendo a mesma prática anterior, empurra lá o contrato. Se der o sinistro, você fez um exemplo brilhante, vai dar problema. É que assim, doutor, quem conhece um mercado um pouco seguro, a gente sabe que muitas vezes uma emissão de apólice é muito no Ctrl-C, Ctrl-V, né? Sim. Então, assim, é muito... E a demanda é muito grande, né? Pegar as seguradoras hoje, a demanda realmente é muito grande. Se você começar a tratar assuntos como esse, todos, não vai ter gente para fazer tudo isso, né? E tratar todos os casos diferentes. Então, eu acho que isso aqui vai ficar muito na parte do corretor de seguros. Eu acho que a gestão disso aqui vai ser muito na parte do corretor de seguros. Demandar isso para a seguradora e para o seu cliente. Ele é a pessoa mais apropriada para fazer essa gestão ali. Entendo. Inclusive, a nossa Câmara vai estar procurando o pessoal da área de corretagem também, vai ser uma meta aí para março. Alguns têm me procurado, até para a gente ajudar nesse papel,
no desempenho dessa questão do PGR, porque ela vai continuar sendo importante. O problema da insegurança que nós temos hoje, a carga é uma das mais visadas, você não tem como fazer transporte sem isso. Uma aula, né? A régua aqui, doutor, eu vou te falar. Começamos com Chaya, é indiscutível, o cara é fora da curva, né? Trouxemos Rail Neto da Corteva, e assim, a régua só sobe, cara. Eu vou falar assim, eu tenho dó do próximo episódio, cara, porque embora o camarada aqui, você já deu um spoiler, que é fera no que vai falar, mas, doutor Adalto, eu vou falar pra você, cara, a cada episódio vindouro, eu fico com dó de quem vem depois, cara, porque a responsabilidade sobe lá em cima, doutor. Parabéns, um conteúdo brilhante, discorrendo de forma fantástica, técnica, didática. Como se diz, o problema não é meu. O problema não é meu. O problema não é meu. Mas eu acho que ficou muito claro para nossa audiência, né, Anu? Eu acho que a questão do processo arbitrário, os benefícios que podem trazer para o meio corporativo, acho que é importante você, dono de empresa, C-level das companhias que nos ouviu nesse dia, que você olhe com um pouco mais de carinho para essa questão de trazer para junto de um tribunal arbitrário o seu departamento jurídico, e caso você não tenha, você busque entender melhor essa oportunidade, esse nicho que o setor judiciário dispõe para a sociedade brasileira atualmente, para poder trazer uma celeridade maior, para ter um desembaraço de forma menos traumática, assim por dizer, né, doutor, para o seu processo. Isso é muito positivo. E quanto à questão da lei, eu acho que foi extremamente ampla a questão do debate, né, favorecendo com que seja o transportador de menor porte, de grande porte, ou o embarcador que esteja nos ouvindo possa ter um vislumbre um tanto mais amplo dessa matéria, e depois, por que não, buscar o escritório do doutor Adalto. Ele vai trazer daqui a pouquinho aqui as considerações dele, site, telefone. Doutor Adalto tem um escritório especializado no tema e eu recomendo muito os serviços desse ilustre profissional do nosso setor, né, Anu? Eu não posso. Eu tenho que me dar como impedido, doutor. Tem suspensão, né? Nessa aí eu tenho que me dar como impedido. Você está sob suspensão. Eu tenho que me dar como impedido. Doutor Adalto, suas considerações finais. O senhor acha que ficou alguma coisa que possa ser colocado a mais do que nós falamos? E suas considerações finais? E a Golden Dica. E a dica de ouro, né? Essa aí é a pérola. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade. Aliás, se o debate teve qualidade, foi exatamente por causa das perguntas de vocês, pela posição de vocês. Eu acho que foi muito esclarecedor. É um assunto que está no dia a dia do setor de transporte. Aquilo que o Maia falou é um assunto novo, você também, Arno, comentou, é um assunto ainda que está amadurecendo, ainda vai levar um certo tempo. A gente que tem algum tempo de trabalho na área corporativa sabe que tudo leva um tempo e a coisa vai se acomodando. No começo é o fim do mundo, quebramos, não vai funcionar. Depois você vai ver, passa 10, 15, 20 anos e a empresa está lá funcionando. Não, eu me lembro, desculpa lhe cortar, eu me lembro quando veio a lei de jornada do motorista. Nossa, acabou. Não, 2012. 2012, eu me lembro que eu estava numa feira, não era a Fenatran, porque a Fenatran na época era na Ímpar, acho que era uma feira no Rio Grande do Sul, que ela foi promulgada bem naquela, acho que foi em julho daquele ano, se eu não me engano, foi mais ou menos no meio do ano que foi promulgada. E os transportadores estavam desesperados. Primeira coisa que você não sabe qual foi a primeira coisa que descobriu com essa lei? O que o transportador descobriu com essa lei? Que a frota dele era ociosa. Primeira coisa que ele descobriu. Que louco, né? O que é um ganho, né? Fenomenal. O cara descobriu. A primeira coisa que ele descobriu que a frota dele era ociosa. Quando ele começou a controlar a hora dos motoristas, ele começou a ter controle, ele começou a ter produtividade. Sim, melhorou, é verdade. E isso, olha, eu tive, fazem 25 anos que eu trabalho com o transportador. Então, era o meu dia a dia dentro do transportador. E todos eles, né, depois dessa situação de impacto, agora eu tô vendo o que eu deixei para trás. Né? Então, assim, o que era um problema, né, lógico, ele teve que ter uma adequação da cooperação, teve toda uma situação que todo mundo tem que se adequar. Aí gerou um estresse, não tenha dúvida. Gerou um estresse para o motorista, que teve que fazer uma papeleta lá, imagina. Eu vi as papeletas dos motoristas que chegavam no RH lá,
Né? O senhor já deve ter, né, pego várias na mão, né? Então, assim, tinha coisa que não tinha, acho que era psicografado aquilo, né? Então, assim, só que de um problema que foi pensado que iriam ter, surgiu outras situações que já inimagináveis, né? Eu não sei se você tem essa experiência, talvez o Maia tenha. Advogado não pode ser só advogado, você tem que ser psicólogo, né? Muitas das Então, vezes, né, é que doutor? você... Às vezes psiquiatra. Às vezes, boa, boa. Quando veio o plano real, porque o pessoal não ganhava dinheiro com transporte, ganhava dinheiro... Dinheiro overnight. E eu estava chegando no setor, eu tinha que interpretar aquilo. Adalto, acabou esse setor, hein? Vou fechar as portas aqui. Aí depois veio, ao fim da terceirização, o TST baixou uma súmula que não podia mais terceirizar, isso em 93. Olha, Adalto, eu vou fechar as portas, acabou. Aí o Collor tinha acabado com a RTB, aí veio várias fases, né? Essa foi pior. Às vezes me chamavam para ir na transportadora, eu falei, uma hora os motoristas vão me bater, porque para explicar isso, Sim. agora tem que controlar. Né? E agora nós estamos nessa onda do seguro, né? Da lei do motorista, que o Supremo julgou inconstitucional algumas coisas. Então, você imagina o que eu ouço toda semana. Doutor, de hora para fechar a porta aqui. E o que nada, vai passando aqui, 2030 está aí, vão estar... Vamos mexer um pouquinho com o transportador, né? Eu tive transportador que eu comecei a negociar com ele lá em 99, 2000. Que tinha 20 caminhões, e dizia assim, eu vou vender tudo, isso aqui não quero mais saber. Não, hoje o cara tem 500 caminhões. Maioria. Ele continuou vendendo tudo com 500 caminhões. A maioria. Então, assim, show de transportador é normal. Né? Mas no começo eu levava isso para mim, né? Falava, caramba, coitado, mas faz parte da vida e é da natureza humana, né? Mas eu queria me colocar à disposição, agradecer a bela oportunidade, o fato aqui de estar consolidando mais amizades. Olha, o telefone, eu vou dar meu WhatsApp, que é mais fácil, porque hoje em dia o WhatsApp se tornou mais prático, né? Que é o 11 96841 7957, 11 DDD aqui de São Paulo, né? 96841 7957. Aí me acha em qualquer lugar. Eu tenho outro site, eu tenho... me chama Instagram e tudo mais, mas o WhatsApp está aqui, aí nós vamos botar no descritivo do vídeo ali os contatos, doutor, seu e-mail e seu telefone. E fica aí para uma próxima oportunidade. Doutor Adalto, sem palavras para agradecer a sua presença num sábado, né? Não sei se a pessoa sabe que nós optamos pelas gravações aos sábados, até mesmo pela demanda profissional de todos, né? Corporativo de todos, né? A gente somos muito demandados na nossa atividade normal, vamos dizer assim. Então, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de dividir conosco esse conhecimento vasto em dois temas muito, muito pertinentes. Meu querido amigo Maia. Não sou lunático mais, não? Não. Galáctico. Galáctico. Fantástico, Anor. Obrigado, mais uma edição. É sempre um prazer estar contigo. Você sabe que você mora no meu coração e não paga aluguel, tá? Doutor Analto, eu vou ser sincero do senhor, eu ainda não tinha tido o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Eu já tinha ouvido em algumas ocasiões o senhor proferir algumas palavras de sabedoria e hoje aqui foi um banho dessas palavras, tá? Foi uma enxurrada da qual eu me sinto aqui banhado e, assim, cheio. Eu saio daqui transbordante de novos conhecimentos, doutor Adalto. E com certeza, a audiência que nos ouve e nos assiste certamente se sentiu extremamente agraciada com o tamanho acréscimo de saber que o senhor nos trouxe aqui na bancada do PGRcast na manhã de hoje. Tá? Então, em nome do PGRcast, em meu nome, eu agradeço o senhor pelo carinho da disponibilidade da agenda. Eu sei que uma figura corporativa da sua envergadura, eu sei que é difícil a gente conseguir uma agenda, e aí, parabéns a Nor por ter conseguido trazer essa fera para nós aqui. Tá? A nossa audiência é grata com a tua presença, doutor, e certamente agregou em muito os nossos conteúdos aqui, doutor. De fato, meu muito obrigado, com muito carinho mesmo, doutor Adalto. E graças a Deus, eu fico lisonjeado de saber que eu ganhei um grande amigo a partir da data de hoje também, viu? Acabamos de fazer nossa amizade. Hoje foi uma conquista do dia. Essa foi. E inscrevam-se no canal
nosso canal no YouTube, PGRcast, aperte o sininho para ganhar as notificações, dê o joinha para aumentar o nosso engajamento, né? E é isso aí. Muito bem, Anor. Eu tô Que aprendendo, orgulho tô de aprendendo, você, velho. porque o marqueteiro é ele. O marqueteiro é ele. Vamos dizer assim, o comunicador é ele. Eu sou apenas o apresentador. Não, o marqueteiro é ele. Ele é meu showman. Ele é meu showman. Entendeu? É fantástico, pessoal. Uma honra, então. Vamos encerrando. Opa, olha lá, quanta emoção, ó. Tá vendo? Ó, vou colocar, fica quietinha, calma, calma. Eu sei que é emocionante o final. Ninguém quer acabar esse episódio 3. Eu também não queria, mas o tempo nos cobra e infelizmente a gente tem que deixar o Dr. Adalto ir embora. Por mim, ó, Anor, eu seguiria aqui por mais umas 3 horas tranquilo, porque o papo é de altíssimo e elevado nível, pessoal. Mas, conforme o nosso amigo Anor disse, não deixe de cumprir os 3 Cs, de curtir, compartilhar e comentar a nossa edição número 3. E, pessoal, não perca o próximo episódio, número 4. Cara... Vamos falar o tema? Tá com você, então. Fala. Eu não vou carregar essa... Eu não vou falar. É spoiler demais, cara. Não, eu vou falar o tema, só não vou falar o convidado. Tá bom, então fala o tema. Inteligência emocional no meio corporativo. Pou! Então, assim, Aí, eu acho que, né? Eu acho que é um tema muito atual do comportamento humano dentro do meio corporativo. Então, não percam também o episódio 4 do PGRcast. Vai ser sensacional. Vamos prestigiar. E obrigado. Só eu vou dar um spoiler, já que você gosta de dar spoiler. O homem que falará nessa mesa, ele não tem ele não tem 2, ele não tem 3, ele tem vários livros editados. Nossa. Se ele pudesse. Era pro pessoal ir lá buscar. O pessoal buscar, colocar aquela pulga atrás da orelha. Você imagina o conteúdo que vem pro próximo episódio, pessoal. É imperdível. Mas, pessoal, Deus possa entrar nos lares de vocês, abençoar a semana, que o seu trabalho possa ser um trabalho de excelência quando você entregar os seus resultados, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e que esteja próximo para que das nossas notificações, para que na próxima edição você esteja junto conosco, prestigiando mais um PGRcast conosco aqui. Pessoal, um grande carinho. Doutor Adalto, mais uma vez, nosso muito obrigado, minha continência. Obrigado. Anor, obrigado mais uma vez, meu irmão. Beijo no coração. E a você, querido espectador e ouvinte que ficou conosco aqui, um beijo no coração. Até o próximo episódio do meu, do seu, do nosso PGRcast!